Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre poluição do ar. Então, quais são os objetivos? Definir poluição e compreender os conceitos de poluição do ar ou atmosférico, listar os principais gases poluentes e reconhecer alguns dos efeitos desses gases para o meio ambiente e para a saúde humana. Então, você se lembra do carbono, do ciclo do carbono? Nós vimos que o carbono, ele participa de processos fundamentais para a vida do planeta, né? Como fotossíntese, respiração. Lembram que as plantas pegavam o gás carbônico, né? Então o carbono, através da fotossíntese, misturava com água, fazia glicose. Nós, seres humanos, ao ingerirmos as plantas, né, e outros animais, pegamos a glicose e transformamos e no nosso processo de respiração liberamos o gás carbônico lá para a atmosfera. Então, através da fotossíntese, respiração e também respiração celular. Será que esse elemento, o carbono, ele pode ser prejudicial? Né? Será que? Então, a gente sabe que tudo que está em excesso, ele é prejudicial. Inclusive, o carbono, ele também pode ser prejudicial. Então, nós vamos falar sobre a poluição do ar. O que é poluição? Existem várias definições para poluição. Se você for pegar na literatura, várias definições. Mas o que a gente entende com poluição? É uma modificação prejudicial do meio ambiente. Essa modificação vai afetar as formas de vida, a qualidade de vida daqueles indivíduos, né? Dos animais, das plantas que vivem naquele local e também vai afetar a qualidade de vida dos humanos. Ela está relacionada com a ação humana, com as atividades humanas. Então, o homem, ele polui. Quando ele altera o ambiente e esse ambiente vai prejudicar as formas de vida, a gente está poluindo. Existe uma poluição natural? Existe. O vulcanismo é um exemplo de poluição natural. Quando um vulcão expele suas lavas, antes dele expelir lavas, por exemplo, ele vai expelir fumaças, né? Vão ir para o ar atmosférico. As pessoas daquele local ficam com problemas respiratórios, né? Então, existe sim a poluição pelo vulcanismo, mas a poluição que o homem causa é muito maior do que a poluição de vulcanismos. Então, a poluição atmosférica, existem dados estatísticos que dizem que 9 a cada 10 pessoas respiram níveis de poluentes inadequados à saúde. Então, 9 a cada 10 pessoas estão respirando ar poluído. Esse ar poluído, ele pode levar a doenças, pode trazer problemas de saúde, né? Diversos problemas de saúde, principalmente problemas respiratórios. Quais são os gases, os principais gases que causam poluição? Olha, tem muitos gases. Nós aqui selecionamos alguns que nós consideramos como os principais. Então, monóxido de carbono, observe a fórmula química, um carbono e um oxigênio. Dióxido de carbono, um carbono e 2 oxigênios. É o gás que está presente na atmosfera, aquele que as plantas usam para fazer fotossíntese. Então, nós vamos ver por que ele pode ser considerado como um agente poluidor. O carbono negro, que é a fuligem. Os CFCs, que é o clorofluorcarboneto. Dióxido de nitrogênio, que é o NO2, um átomo de nitrogênio e 2 oxigênios. Dióxido de enxofre, essa letra S é o símbolo atômico do enxofre, então SO2. E o metano, que é o CH4, que é um gás também. Então, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é formado a partir da queima incompleta dos escapamentos de veículos. Então, a partir da queima incompleta desses combustíveis fósseis, produz o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele é incolor, inodoro e insípido, né? E ele é muito tóxico, altamente tóxico. Por que ele é tóxico para o ser humano? Porque ele vai sendo liberado e ele tem uma afinidade muito grande com a hemoglobina. Quem que é a hemoglobina? Lá na nossa célula do sangue, nós temos a hemácia. Lá na hemácia, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína. Essa hemoglobina, ela faz uma ligação química com o oxigênio e ela transporta o oxigênio para as nossas células. Só que o monóxido de carbono tem uma afinidade maior com a hemoglobina. Então, quando a gente respira e pega o monóxido de carbono, ele faz uma ligação química com a hemoglobina e ele não solta mais. E aí, imagine que a gente está respirando. E as células estão fazendo trocas gasosas. E as hemoglobinas estão pegando o oxigênio. Estão pegando o monóxido de carbono. O que vai acontecer com o oxigênio? Ele vai começar a fazer falta, até que a pessoa pode morrer por asfixia, né? Falta de
oxigênio no corpo, porque eu tenho o monóxido de carbono no lugar, então ele tem uma afinidade muito grande. Então, por isso que ele é considerado poluente e muito tóxico, ele pode levar uma pessoa à morte. Então, por exemplo, nos túneis, em cidades grandes, quando tem congestionamento, nos túneis é obrigatório que os carros desliguem o motor. Por quê? Para evitar que o monóxido de carbono seja liberado, como aquele túnel é fechado, né, acumula esse gás e pode levar as pessoas à morte. Ou também em garagens ou em oficinas, o que acontece? É sempre muito aberto, tem que ser aberto. Por quê? Porque você vai cuidar dos carros e eles vão liberar. Então, para que você não se intoxique, eles têm que ser liberados e ser lançados no ambiente. Então, daí um pouco não leva à morte. O dióxido de carbono, ele é encontrado naturalmente na atmosfera. Acontece que o excesso do gás carbônico, ele pode aumentar o efeito estufa e causar aquecimento global. Como assim? O gás carbônico, ele vai sendo lançado no ambiente e ele faz uma camada, assim, na atmosfera. E é como se ele fizesse um cobertor em toda a Terra. Os raios solares vêm quentes, né, e eles atravessam essa camada, batem na Terra e eles voltam para o universo, né? Porém, se eu tenho o gás carbônico aqui em excesso, ele vai acumulando esse calor dentro da Terra, porque ele não consegue sair para fora, né, ir para o universo. Então, ele acaba sendo acumulado. Aumenta o efeito estufa, também aumenta a temperatura. Aumentando a temperatura, ocorre derretimento de geleiras, altera toda a questão do clima daquela região, né, e pode também dar chuvas ácidas. Vamos lá para uma atividade. Olha, o efeito estufa consiste no aquecimento anormal do planeta nas últimas décadas, devido a uma maior retenção atmosférica do calor solar absorvido na sua superfície terrestre. Atividades típicas da era industrial são consideradas as causas mais prováveis. No efeito estufa, porque o calor encontra maior dificuldade para se irradiar para fora do planeta terrestre, para fora do planeta Terra. Dá um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, por que que ele tem dificuldade para se irradiar? Então, olha, o aumento da concentração do gás carbônico como resultante da combustão do petróleo, dos desmatamentos seguidos da queima de matéria orgânica. Por que que ele tem dificuldade de irradiar? Porque ele não consegue atravessar essa camada e ir embora, por isso que faz o aumento da temperatura. O carbono negro ou fuligem, já ouviram falar? Já viram? Já viram que às vezes em cidades grandes existe uma poeira que é bem suja, poeira bem escura, né? Observe aqui ali na mão do trabalhador. Pegou em algum local, ficou bem escura. Então é o carbono, ele pode ser também chamado da versão impura desse carbono, né? Ele é produzido pela queima incompleta. Então já viram esse escapamento de alguns veículos, aquela fumaceira que sai quando eles estão andando, quando eles aceleram? Então, além dos gases tóxicos, também sai fuligem ali. Então, essa fuligem é o que a gente chama de carbono negro. Ela é presente nos aerossóis, né, nos sedimentos, no solo, porque ele acaba voando e aí ele vai se sedimentando, vai encostando e aí vai poluindo o ambiente. A origem dele daquela, não sei se vocês já viram assim, às vezes tem um vento, uma nuvem, parece amarronzada, às vezes a gente acha tão bonito, né, dependendo dos raios solares, mas são poluidores, né, a gente nem sabe muitas vezes, mas muitas vezes essas cores, né, são devido à poluição. Então elas são emitidas de fábricas, né, e assim, se a gente conseguisse juntar, ele ficaria assim como se fosse um pozinho bem fininho, né. Outros gases, como o CFC, CFC é clorofluorcarboneto ou clorofluorcarbono. O CFC, quando ele foi descoberto, ele foi muito importante na indústria, lá na década de 70, porque é um gás que ele pode ser comprimido. Ele tem essa característica de ser comprimido. Então, o que a indústria fez? Produziu tintas, por exemplo, sprays, né, o desodorante, que colocavam o líquido, colocavam ele comprimido em latinhas. E aí, quando espirra, ele tem uma expansão muito grande, né? Então, ele foi muito usado. Só que eles não sabiam que o cloro que está presente nesse carbono, CFC, clorofluorcarbono. Então, o carbono, ele sobe na atmosfera e ele vai atingir lá a camada de ozônio. Lembra que a camada de ozônio ela era protetora, ela impede que os raios solares atravessem, os raios ultravioletas do sol atravessem a Terra? Então, o que ele faz? Esse cloro, ele vai encostar nesse oxigênio do ozônio, que são 3 oxigênios, e ele vai quebrar essa ligação. Ele vai ficar 2 oxigênios e um oxigênio solto. Só que se ele ainda se ligasse para esse oxigênio, tudo bem, mas ele não fica ligado, ele sai e ele continua. Onde ele encosta, ele vai desmanchando. E isso fez com que tivessem buracos na camada de ozônio. E o que acontece? Esses raios solares hoje atravessam diretamente essa camada de ozônio. O que a política pública fez? Vamos proibir o uso do CFC. Então hoje, se você for comprar um desodorante, um spray aerosol, você vai ver, tem um símbolozinho como se fosse um confere livre de CFCs. Também ele era muito usado para produzir o isopor, porque ele tem essa capacidade de expansão, né? E hoje em dia tem se reduzido muito o uso por causa da camada de ozônio. E o dióxido de nitrogênio e também o dióxido de enxofre. Eles podem provocar bronquite, asma, né? Imagine você respirando esses gases. Esses gases são tóxicos, são produtos mais ácidos, né? Reagem com o nosso corpo. Quando eles se combinam com o vapor d'água, eles são convertidos em ácido nítrico, ácido sulfúrico. Eles podem causar chuva ácida, né? Porque a água vem, engloba esses, faz uma reação química e fica mais ácido. Então, a gente tem a chuva ácida. E o gás metano, que é o gás do efeito estufa. O gás metano, ele é produzido através de lixos, quando vai fazer decomposição, é produzido naturalmente, mas se eu tenho lixões a céu aberto, esse lixo está sendo decomposto e está jogando lá quantidade de metano no ambiente. Também a pecuária, a criação de gado, o gado no seu processo de digestão, ele libera esse gás metano. Esse gás metano, imagine uma grande concentração de animais, né? Então eles vão liberando esse gás metano e vão ajudando no efeito estufa. E inversão térmica. O que é a inversão térmica? A inversão térmica, ela é muito comum em centros industriais, centros urbanos, né? Centros industriais.
ele é mais comum no inverno. Por quê? O que acontece? Num tempo normal, num fluxo normal, eu tenho o quê? Eu tenho o ar quente que vem da cidade, imagine que o calor está vindo do sol, está esquentando o ar da cidade, bate no asfalto, nas prédios e esquenta. Esse ar, ele esquenta e o ar quente é mais leve, então ele sobe. Então o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, ar quente sobe e o ar frio desce. Isso faz correntes de ar. Então, se eu estou ali, ó, com minha fábrica ali, jogando esses poluentes no ar, né, no ar atmosférico, mesmo que esteja num fluxo normal, o ar quente sobe e acaba dispersando essa poluição para outros lugares. No inverno acontece o quê? No inverno eu tenho menos irradiação do sol, então eu tenho mais frio. Não aquece tanto esses asfaltos e essas casas e prédios. Então o que acontece? O ar frio fica concentrado aqui. Se o ar frio fica concentrado, porque o ar está mais frio, né? O que acontece? Eu começo a poluir, jogar os agentes poluidores. E aí ele fica preso, porque ele não tem quem disperse, porque está frio. Lembra que o ar frio, o ar quente que sobe e o ar frio desce? Então, se eu não tenho um ar aquecido, esse ar vai ficar aqui, ele está mais frio. Só que o que acontece? Eu fico com uma camada aqui, olha, aí eu não consigo fazer com que esse ar suba. Eu tenho uma grande concentração de poluentes aqui nesse local. E aí o sol continua batendo, ele acaba muitas vezes esquentando esse ar que fica aqui no meio. E aí ele esquenta, esse ar sobe e aí desce. Só que ele desce, mas ele não consegue ultrapassar essa barreira de poluição. Então ela vai ficando ali, ó, quente só nessa, como se fosse um sanduíche, né? Eu tenho ar frio aqui e no meio um ar quente. E aí a alta concentração de poluentes dá muitos problemas respiratórios, principalmente idosos e crianças têm muitos problemas respiratórios, porque a poluição vai machucar, né, esse sistema respiratório. E a chuva ácida, então, eu estou liberando esses agentes no ambiente, os óxidos, né, esses sais, eles estão lá no ar. Vem a chuva, a gota d'água, quando a água encosta nesses átomos ali, eles reagem e vão formar a chuva ácida. O que é a chuva ácida? Quando eu pego e coloco numa escala de pH, eu tenho menor do que 5,6. Isso é considerado a chuva ácida. Na época de inversão térmica, em grandes centros urbanos, pode atingir até 4,5 grau de acidez. E muitas vezes pode chegar ao mesmo grau de acidez de limão, por exemplo, já chegou a 2%. Então, é muito tóxico, muito prejudicial, né? Olha, essa imagem aqui é de uma escultura que tem na Alemanha. Essa foto foi tirada em 1908. Observe aqui, olha, o rosto, os detalhes dessa obra. Essa foto foi tirada recentemente. Olha onde que está o rosto. O que aconteceu com essa obra de arte? Foi por causa da chuva ácida. A chuva ácida reage com esses elementos, né? Por exemplo, com o mármore e vai desgastando o mármore. Então, desconfigurou também essa obra de arte. Então, imagine para o meio ambiente, imagine para a saúde das pessoas, né? Vamos lá para uma atividade, ó, atividade do Enem. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e água da atmosfera, conforme essas equações. Então, olha, eu tenho enxofre, eles vão reagir e vão formar SO3. E eu tenho SO3 combinado com a água, que forma H2SO4, que é um ácido sulfúrico. De acordo com as equações, qual o problema que está ocorrendo? Observe que eu tenho os óxidos que estão em forma de gás. E eles vão reagir com o quê? Com a água que está ali. Qual que é o problema ambiental que está ocorrendo? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é o problema que está ocorrendo? Olha só, as equações mostram que está ocorrendo o fenômeno da chuva ácida. Os óxidos, aqui, olha, da equação 1 estão reagindo com a água da equação 2 e baixando o pH da água da chuva. Então, o que nós vimos nessa aula? Conceito de poluição, compreendemos a definição da poluição atmosférica, também os principais gases poluentes. Vimos também que os principais efeitos desses gases para o meio ambiente, para as pessoas, para a saúde e para o ambiente em geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!